Hoje nós leremos alguns versículos à medida que formos meditando na palavra de Deus. Estamos aí na véspera, né? Já do Natal 2021. Nós sabemos que o Natal é uma grande celebração. O Natal é a promessa de Deus encarnada. O Senhor prometeu que enviaria seu Filho. E Jesus nasceu. Jesus nasceu e a história da humanidade ela foi dividida. Muitos podem querer negar a existência de Jesus, mas a história nos prova que Jesus veio e dividiu a história da humanidade. É antes de Cristo e depois de Cristo. É assim como deve ser a história da nossa vida. Antes, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas o Senhor estendeu a sua mão para mim. Eu recebi o Senhor Jesus na minha vida. E a história da minha vida ela foi transformada. E assim tem que ser a história das nossas vidas. Antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus ele veio e nasceu de uma forma divinal. É muito lindo quando nós lemos na palavra de Deus a respeito do nascimento de Jesus. Nós podemos ver a promessa de Deus feita à humanidade desde Isaías. Isaías 9, versículos 2 e 6, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Meus irmãos, como que é importante a luz na nossa vida. É impressionante quando a luz acaba, nós podemos ouvir, é um som ao nosso redor, e nós mesmos temos esse costume, a luz apaga, a gente faz assim, oh, e quando ela volta, a gente escuta, é sempre assim, né? Quando a luz volta. E a palavra de Deus nos diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando nós lemos os evangelhos de Mateus e Lucas, eles nos contam a respeito do nascimento de Jesus, como o anjo chegou até Maria e disse que ela seria gerado no seu ventre, através do Espírito Santo, o Filho de Deus. Nos conta como José recebeu Maria, e ali vai toda a história, como Jesus nasceu. O livro de Mateus e Lucas nos conta isso. Já o livro de João, ele já nos começa dizendo assim: e o verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo é Jesus, e o verbo se fez carne. Jesus, o Deus encarnado, ele nasceu. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nasceu e é um presente de Deus para nós. Ele nos deu, Ele ofertou a nós a salvação. Jesus nasceu e com Ele veio a esperança de vida eterna, esperança de dias melhores, que sabemos que podemos passar por dificuldades, por dias difíceis, mas nós temos Jesus na nossa vida. Jesus nasceu e com Ele veio a paz, a alegria, o amor e principalmente a salvação.
Ele chegou até nós, nos trazendo a salvação. E Ele é o grande eu sou. É muito lindo quando Ele fala eu sou. Eu sou o grande eu sou. E o livro de João, é aqui que nós queremos chegar. Seleciona afirmações onde Jesus se autoproclama eu sou. Eu sou. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Jesus, o grande eu sou. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de estarmos aqui, reunidos, meu Pai, meditando na Tua palavra, meu Deus, e podendo, Senhor, mais uma vez, declararmos, proclamar quem é Jesus. Meu Deus, falar ao Senhor da gratidão que nós temos, o Senhor tem enviado o Teu Filho Jesus para nascer aqui na terra, e com Ele veio toda a esperança, toda a alegria ao homem, com Ele veio a salvação. Pai, que nós nunca possamos nos esquecer, que nunca venhamos esquecer, meu Deus, do grande amor do Senhor para conosco. Isso nos prova o grande amor do Senhor para conosco, Senhor. Pelo fato do Senhor ter nos dado o Teu Filho, pelo fato do Teu Filho ter morrido naquela cruz por nós. Meu Pai Celestial, que nós possamos sempre lembrarmos, meu Deus, quem é Jesus, o grande eu sou. Fala conosco através da Tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E nós vamos ficar aqui no livro de João, né? João capítulo 6, 35. João capítulo 6, versículo 35, Jesus declara assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão que desceu do céu, e quem dele se alimenta viverá eternamente. Eu gosto tanto dessa parte, fala de Jesus, ele fala, eu sou o pão da vida. E não sei vocês, mas eu acho que eu nunca encontrei ninguém que enjoou de comer um pãozinho de sal. Você já parou para pensar que a gente come pão de sal desde o dia que a gente cria dente? Até eu estou lá com meus pais, 88 anos, todos os dias eles esperam o pãozinho chegar da padaria para eles comerem, tomarem o café. A gente não enjoa de pão. Na época de Jesus, o povo já comia pão. Na época do deserto, o povo já comia pão. Quando Jesus fala assim, eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está falando assim, você precisa de mim todos os dias. Pode se achegar a mim, você não vai enjoar de mim. Jesus diz, eu sou o pão. Jesus é aquele que nutre a nossa alma e sustenta o nosso corpo. Ele que nos renova a nossa força, nossa alegria, nosso ânimo. E por meio dele, nós nos movemos, nós vivemos e nós existimos. Por meio de Jesus. Ele disse, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Ele é a própria luz. Ele é luz porque ele é a própria luz. Ele não depende que nada venha iluminá-lo. Ele é a luz que ilumina o mundo. Ele é a luz que prevalece sobre as trevas. Jesus, ele disse, eu sou a luz, e quem anda em Jesus não tropeça, sabe para onde vai, sabe para onde está indo, porque o Senhor Jesus, ele ilumina o nosso caminho, ele nos orienta. Como a lua, nós, filhos de Deus, nós não temos luz própria, nós precisamos da luz do sol. A lua precisa da luz do sol. Da mesma forma somos nós. Nós só somos luz no mundo à medida que nós refletimos no mundo a luz de Cristo.
Eu preciso, a Bíblia fala, o Senhor falou assim: olha, vós sois a luz do mundo, mas eu só vou ser luz do mundo quando eu tiver a luz de Cristo em mim. Eu não tenho luz própria, eu tenho Jesus, e a luz de Jesus que reflete em mim. Só Ele tem luz própria. Ele é o sol da justiça. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Em João 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é a porta da salvação, da libertação, da provisão. Agora, essa porta, ela só se torna salvação para as nossas vidas quando nós entramos por ela. Eu gosto muito de citar isso. Tem muita gente que gosta da porta, abraça a porta, beija a porta, ajoelha no pé da porta, mas não entra pela porta. Muita gente diz que conhece Jesus, mas ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Ainda não tem a salvação em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Há muitas portas também que quando o homem entra por ela, não consegue mais sair. Se embanana por tantas portas que vai entrando, por tantas portas que vão trazendo transtornos na vida. Mas Jesus falou assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Seremos salvos da condenação eterna. Quem entra por Jesus, pela porta, aqui o versículo fala que ele entra e ele sai. Nós temos liberdade em Jesus Cristo. Nós somos livres no Senhor. Uma vez eu ouvi uma pregação que dizia que nessa porta, quando nós entramos, ela está escrito vinde, do lado de fora. Quando nós passamos pelo outro lado, que olhamos de novo, e está escrito ide. Nós entramos pela porta da salvação e podemos sair por ela e anunciar essa salvação. E no Senhor Jesus, através dessa porta, nós encontramos pastagem rica, plena e abundante provisão. Temos provisão em Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Jesus é o grande eu sou. E em João 10, 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Olha que lindo como que o Senhor, ele vai se colocando como eu, o grande eu sou, e nos mostrando por todo o caminho que nós precisamos passar, todo o caminho que nós precisamos andar. E aqui ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida por nós. E Ele cuida de nós. É muito lindo nós podermos ver como um pastor cuida das suas ovelhas, como a ovelha ouve a voz do seu pastor. Uma vez eu passei até um vídeo aqui na escola dominical mostrando um pasto com muitas ovelhas, e muitas pessoas chegavam e gritavam, davam a voz de comando para as ovelhas: oh, oh! E as ovelhas nem se mexiam. Mas quando chegou o pastor que cuidava delas, ele gritou: oh! Elas vieram todas. Elas reconheceram a voz daquele que cuida, daquele que zela. E nós, como ovelhas do Senhor Jesus, nós precisamos ouvir e conhecer a voz do Senhor. Ele cuida de nós. O nosso Senhor Jesus, Ele está sentado à direita de Deus Pai, o sumo sacerdote. Ele não só nos apacenta, como Ele intercede por nós. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele intercede por nós.
Ele chora por nós. A Bíblia nos diz que, estou tentando lembrar da palavra aqui, mas que ele, obrigado, Jorge, com gemidos inexprimíveis. Nós oramos e muitas vezes nós não sabemos usar as palavras certas, mas Ele intercede. Eu fico imaginando quando nós estamos aqui orando, Ele vem à nossa frente e começa a falar com Deus, intercedendo ao nosso favor. Sabe quando uma criança está para... Já aconteceu isso comigo, a mãe muito brava, ela queria pegar para poder dar um coro, e alguém entrava na frente e falava assim, não faça isso. E intercedia por não, hoje você só dá um castigo, não dá uma chinelada, não. E o Senhor Jesus, Ele faz isso por nós. Ele é justo. Ele entra na presença do Senhor à nossa frente. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. A ovelha que tem Jesus como pastor tem plena provisão, nada lhe falta. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Jesus disse, eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, versículo 25, ele disse para Marta, lá em Betânia, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi quando Lázaro havia morrido e suas irmãs estavam inconsoláveis. E Jesus chegou. E elas falam, todas duas falaram de modo diferente, mas elas falaram a mesma coisa. Marta chega toda apavorada para Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Maria chega para Jesus e fala assim, Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu penso assim, porque uma chega e fala para Jesus, a outra chega e se inclina diante de Jesus. Ela se inclina. Então, quando a pessoa inclina, ela já tem um tom de voz bem diferente, né? Isso é o que eu imagino. E Jesus vai falando para ela, não, Ele vai ressuscitar. E elas não conseguiam entender o que Jesus estava falando. E Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós não morreremos eternamente. Muito pelo contrário, nós passaremos da morte para a vida eterna. Nós temos Jesus. Agora a morte, ela não tem mais a última palavra nas nossas vidas. Quando nós temos Jesus, a morte, ela não é o nosso último endereço. Lá em 1 Coríntios 15, de 55 a de 57, diz assim, tragada foi a morte pela vitória. Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não morreremos eternamente. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E essa alegria, essa esperança que nós temos, nos ajuda a viver nessa terra. Sabemos que ela não termina aqui. Tem um versículo que diz que aquele que espera no Senhor somente nessa terra é o mais infeliz de todos os homens. Nós não esperamos Jesus só aqui.
João 14, versículo 6. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É muito lindo quando ele diz: ninguém vem ao Pai. Ele já está dizendo ali: eu e o Pai somos um. Ele poderia dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem, porque eu e o Pai somos um. Jesus é o caminho para Deus, o qual nós precisamos e devemos andar. Jesus é o caminho. Ele é a verdade absoluta que devemos crer. A palavra de Deus nos mostra a revelação de Deus, tem a revelação de Deus para a nossa vida. Ela é a verdade absoluta. Não é relativa, ela é absoluta. Ela é total, absoluta. Essa é a verdade. A verdade de Deus para as nossas vidas. Ele é a vida verdadeira que nós devemos viver. A vida em Cristo Jesus. Ele não é um caminho entre tantos outros. Ele é o caminho. Tinha uma música cristã, era um LP, que eu lembro muito do refrão que falava assim: se disser sou fiel naquilo que eu creio, todo caminho leva a Deus, só basta ser sincero. Mas se pegar a estrada do Rio para Salvador, Porto Alegre não verás, mesmo que sincero for. Não tem como eu querer chegar lá na frente, andando por qualquer outro caminho. O único caminho é Jesus. O caminho é o Senhor Jesus. Não basta dizer eu sou fiel naquilo que eu creio, não. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o único, novo e vivo caminho para Deus. Ele não é a verdade dentre tantas outras. Ele é a única verdade que sacia a nossa mente e aquieta a nossa alma. Ele é a única verdade. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma vida entre tantas outras. Ele é a vida eterna, a vida que nós precisamos viver. Ele tem a vida em si mesmo e dá a vida eterna a todos que nele creem. Em João capítulo 15, nós estamos andando pelo livro de João, versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E nós precisamos estar enxertado no Senhor Jesus. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós precisamos estar ali, enxertados nele, porque dele vem a seiva da vida. Quando o ramo ele é cortado, ele não tem mais vida. Ele tem a vida porque ele está no tronco. E dali vem a seiva. E Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E dele vem os frutos que glorificam a Deus. Assim como o ramo não tem vida em si fora do tronco, assim também nós não temos vida à parte de Cristo. A nossa vida está ligada à vida de Jesus. Nós somos um só em Cristo Jesus. Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo assim: vocês precisam estar em mim. Eu sou a fonte de vida. Ele é o manancial que jorra toda a graça para o nosso viver. Jesus é o grande eu sou, o Deus autossuficiente. Ele é tudo para nós. Por isso que nós celebramos tanto quando nós pensamos no Natal, quando nós lembramos que Jesus nasceu, quando nós lembramos que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, e que Ele é o grande eu sou, e nele nós temos vida e vida em abundância. Jesus nasceu, Jesus é o grande eu sou, Jesus é
todas as coisas que nós precisamos para viver está em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou o pão. E Ele vai nos mostrando que nele há vida, e essa vida nós precisamos viver. Louvado seja Deus por seu Filho Jesus Cristo, que nasceu. Nós celebramos o Natal, mas não só um dia, todos os dias, nós precisamos lembrar quem é Jesus, que Ele é o grande eu sou, que Ele nos dá vida e que nele nós temos a vida eterna, que nós, quando nós terminarmos aqui essa vida, nós estaremos para sempre com Ele. É a razão do nosso viver. Por isso nós celebramos o Natal. Amanhã as famílias estarão reunidas e que nenhum de nós possamos esquecer o verdadeiro sentido, a verdadeira razão dessa grande celebração, e de agradecer a Deus por tudo que Ele é em nossa vida, o nosso grande eu sou. Amém? Vamos orar? Pai, como é bom podermos meditar na Tua palavra e lembrarmos, Senhor, sempre quem é o Senhor em nós. Pai celestial, por causa do Teu plano perfeito, Jesus chegou até as nossas vidas. Por causa do Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo, nós entendemos a revelação da Tua palavra, nós entendemos quem o Senhor é em nossas vidas. Pai celestial, que as nossas famílias, a nossa vida em Ti, meu Deus, amanhã, no dia de Natal, nós possamos nos reunir para celebrarmos o Senhor Jesus, que não seja somente presentes ou ceia, meu Deus, mas que o Senhor seja o assunto principal da nossa reunião, e agradecermos, Senhor, ao Senhor, por tão grande salvação, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos.